Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast. Esse programa que está chegando nessa segunda-feira com um convidado super especial, um tema que você não pode perder. Você já curte esse vídeo, comente, compartilhe, deixe um comentário, deixe a sua mãozinha, um tchauzinho aí, uma mãozinha de amém, porque é importante a sua interação com esse conteúdo. A gente está produzindo ele com muito carinho. Com muito trabalho. Você que já é parceiro aqui do Pó de Pedra já sabe que para a gente falar de pedra ficou mais leve. A gente tem trago aqui o assunto pedra ornamental e assuntos correlatos com muita leveza, buscando criar um conteúdo de entretenimento para você, um conteúdo de conhecimento, né? Algo que vai abrir os horizontes aí para um tema que talvez você não esteja muito familiarizado. E é o caso hoje, né? A gente sempre fala do mercado corporativo aqui, daquilo que o mercado de pedra tem inovado, das inovações, das feiras, dos eventos e da posição de mercado. Mas, de vez em sempre, nós procuramos trazer assuntos que falem além apenas tão somente do negócio. Assuntos que têm a ver com a vida do povo brasileiro, do povo capixaba, do povo cachoeirense, de quem trabalha com pedra, de quem não trabalha com pedra. Um forte abraço, meu querido. E você é importante estar aqui conosco, acompanhando essa jornada aqui. Já pega a sua pipoca. Se você está dirigindo aí, muita atenção no trânsito, mas já conecta no Bluetooth lá, liga nos canais que nós estamos aí exibindo esse conteúdo, porque hoje nós vamos conversar com um personagem, uma pessoa extremamente relevante para a nossa sociedade, que cumpre um papel fundamental, que é um papel que tem a ver com justiça, que tem a ver com prover justiça, cuidar para que a justiça seja alcançada no seio da nossa sociedade. Estou aqui com um promotor, ele que é presidente da Associação Espírito Santense da Promotoria, né? Do Ministério Público, e eu estou aqui com ele, doutor Leonardo Augusto César. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, doutor. Bruno, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, principalmente sabendo da potencialidade e do impacto que o programa tem tanto para o mercado da pedra como para outras ações sociais que vocês estão dispostos a fazer, e sabe que vocês podem contar com a gente da Associação do Ministério Público para poder beneficiar a população capixaba. Pois é, doutor, você que está em casa aí, eu vou repetir, o assunto é interessante, é relevante, porque hoje a gente vai falar sobre o Ministério Público. O que é, você às vezes que nunca se perguntou, não sabe o que é o Ministério Público, não sabe como acionar, não sabe qual o papel verdadeiramente dessa instituição. Você que é empresário, você que é vendedor, você que trabalha na indústria do mármore e granito, e você de todo o Brasil que acompanha o nosso conteúdo aqui para saber de pedra e ter mais informações. Nós vamos falar do papel do Ministério Público, mas também vamos trazer aqui como tema central do nosso bate-papo um projeto que me chamou muito a atenção, né? O projeto Sou pela Vítima, um projeto que eu estou com o cartaz dele, com um folder aqui explicativo sobre o que ele é, uma iniciativa que visa trazer luz a um problema social de gravidade na nossa sociedade, e encontrou mentes pensantes e corajosas e audaciosas como o doutor Leonardo Augusto César e toda a sua equipe, todos os seus pares, na sensibilização desse tema, que eu vou deixar para ele falar, mas não sem antes de dizer o seguinte: conheci o doutor Leonardo pela TV. Estou eu lá no meu fim de noite, assistindo a programação da Jovem Pan, e estava lá um cara que eu admiro muito, Mota, fala sobre segurança pública, ele é uma autoridade nesse tema aí, e o doutor Leonardo estava lá, dando uma entrevista, participando de um quadro lá de opinião e trazendo luz a esse assunto e outros correlatos. E eu falei, cara, ele falou que era do Espírito Santo. Eu falei, então é aqui pertinho, vamos tentar trazer com a maior brevidade possível. Então falei com a sua equipe, que prontamente criou a conexão. Estou recebendo ele aqui, o doutor Pedro Ivo conosco aqui também, está aqui nos bastidores, e toda a equipe, para tratar desse tema. E eu queria começar, doutor, antes da gente entrar verdadeiramente no tema Sou pela Vítima, eu queria que a gente falasse um pouquinho, porque muita gente tem essa dificuldade. Nós não somos pessoas operadoras do direito, né? A gente não está ali na vivência. Quem é do direito, você que é advogado, está assistindo, você já sabe o que é. Mas, em poucas palavras, de maneira sintetizada,
Explica para nós o que é o Ministério Público, o que ele faz, qual a importância, como acioná-lo. A palavra está com você para você conduzir esse tema aí. Muito obrigado. Como nós temos trazido o lema da nossa gestão, para simplificar, o Ministério Público ele é a força do mais fraco e a voz da vítima. O Ministério Público, alguns falam que ele começou na época de Luís XIV na França, só que as menções mais antigas do Ministério Público, ele vem do Egito Antigo. Há mais de 5.000 anos atrás, o faraó tinha um funcionário que o nome dele era Magiaí, nome até meio exótico, e esse funcionário ele era pago para defender o homem justo, colocar os criminosos na cadeia, amparar os órfãos e as viúvas. E desde o Egito Antigo até hoje, o Ministério Público continua com essa essência de proteger o mais fraco. Então, muitas vezes existe uma carga pejorativa em relação à atuação do Ministério Público, geralmente visto unicamente no seu âmbito repressivo. No entanto, o Ministério Público ele atua repressivamente como última opção. Para se chegar ao ponto da repressão, houve outras fases, várias outras etapas que foram superadas até chegar à repressão. Só que a repressão é o que aparece mais na mídia. Como tudo que acontece, a repressão é a parte que causa ibope. Então, o Ministério Público, algumas vezes, fica rotulado como se encarnasse o mal. Inclusive, eu, em uma audiência, uma vez, quando eu trabalhava no Júri da Serra, um réu olhou para mim e disse que eu estava fazendo o papel do diabo, do acusador. Ele usou esse termo, do acusador. E eu falei para ele, ele disse, não, o senhor está vendo a realidade pela metade, porque, primeiro, o acusador, como existe na Bíblia, veio para roubar, matar e destruir, eu não vim para fazer isso. E segundo, o senhor está vendo só uma face da moeda, porque eu não estou aqui para acusar, estou aqui para fazer justiça. E justiça é uma virtude inata a todo ser humano e é uma das virtudes que a igreja fala de cardeais, né? Então, a gente faz um papel de fazer com que a sociedade tenha justiça, concretize a justiça. Até pelo nome do cargo, né? O nome é promotor e procurador de justiça. Mas aí, para ficar claro, e você até desculpa, né, porque é tão trivial falar isso, mas porque a gente quer alcançar o público de uma maneira, já para a gente comece a startar o processo aqui, com as pessoas entendendo do que nós estamos falando. E eu quero que o senhor fale o seguinte, então hoje, historicamente, no sistema constitucional brasileiro, o Ministério Público é um órgão vinculado ao sistema, ao judiciário brasileiro, correto? Ali tem um corpo de promotores de justiça do Ministério Público que é acionado. O Ministério Público ele é acionado, ou não? No sistema de justiça brasileiro, de acordo com a Constituição, existe o Poder Judiciário, que ele é um poder, e existem as funções essenciais da Justiça. Funções essenciais da Justiça são aquelas funções que elas fazem com que a Justiça exista, sem a qual a Justiça não existiria. Então nós temos o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia, os procuradores do Estado, do município, da União. E o Ministério Público, dentro desse sistema de justiça, ele exerce um papel de fiscalizador de todo o sistema. Ele não é um poder propriamente dito. No entanto, alguns autores dizem que ele é, na verdade, um quarto poder, porque ele perpassa todos os outros poderes. O Ministério Público fiscaliza o Poder Judiciário, fiscaliza o Poder Executivo e fiscaliza o Poder Legislativo. Isso no seu papel constitucional. No papel constitucional. E como é que o Ministério Público, que é uma pergunta de leigo, tenha tolerância comigo, mas como é que o Ministério Público consegue manter uma independência estando vinculado ao Poder Judiciário? Ele, na verdade, ele não está vinculado ao Poder Judiciário. Tá. Ele atua perante o Poder Judiciário. Beleza, ótimo. Existe uma diferença. O Ministério Público ele não é inferior
nem tampouco superior ao Poder Judiciário. Ele está ao lado para fiscalizar se o Poder Judiciário, como qualquer outro poder, está operando o direito ali e concretizando as leis. Então, por exemplo, um juiz que está aqui, ele dá uma sentença e o Ministério Público, ele entende, o promotor de justiça que trabalha perante a vara, entende que essa sentença não está de acordo com a lei, ele recorre. Essa é a função do Ministério Público. Porque a minha pergunta final, para a gente sair dessa parte introdutória aqui, é o seguinte: a gente associa, e eu esperei o senhor dizer, porque a gente que está aqui, a gente associa-se o Ministério Público, como você falou, o lema da gestão do senhor, e ele ajuda, ele corrobora, ele está ali para auxiliar, para que a justiça seja alcance o mais fraco. Então a gente tem a visão que o Ministério Público é um órgão que está ali para ser acionado quando alguém não tem condição de ter um defensor, contratar um advogado, ele vai na defensoria pública e o Estado fornece um advogado para ele. É por aí mesmo? Ou essa é uma das atribuições? Mas o fraco, isso é uma coisa que a gente tem bastante cuidado no mundo de hoje. Isso aí, eu quero entender. De entender que o fraco... Não, fica à vontade, isso aí pode fazer as perguntas. De entender que o fraco não necessariamente é vinculado à questão financeira. A gente tem um costume no imaginário popular, no imaginário brasileiro, de divisão entre rico e pobre e tantas outras divisões. Essas divisões, elas existem, mas essas divisões, elas não são a pauta de todas as atuações estatais. Então, o Ministério Público, ele atua em alguns direitos que são individuais, indisponíveis. O que são direitos individuais indisponíveis, esse juridiquês? São direitos que as pessoas não podem dispor. Ela não pode passar para outra pessoa. Se você tem direito à saúde, esse seu direito à saúde, você não pode passar para um terceiro. Então esse aí é um direito indisponível seu. O Ministério Público pode atuar. Independente de ser bilionário ou ser um morador de rua. Entendi. Então é importante frisar isso. Isso é a atuação global do Ministério Público. E outra coisa, o Ministério Público, ele não precisa ser acionado para atuar. Então, o promotor de justiça, se ele passa por uma rua e vê uma situação que é da atuação dele, ele de ofício, ele pode instaurar um procedimento para tentar resolver aquela situação. Isso seja no urbanismo, deficiente físico, meio ambiente, várias atuações do Ministério Público. Onde tem deficiência, onde o direito não está chegando, onde a justiça não está sendo impetrada, o Ministério Público bota um olhar sobre aquilo ali. Isso aí. Né? Tanto de direitos coletivos quanto os individuais. Individuais indisponíveis. Indisponíveis. Que são aqueles que você não pode passar para outro. Perfeito. Se você tem um imóvel e tem um problema com o seu inquilino, você pode perdoar a dívida do inquilino. Então, nessa parte, o Ministério Público não atua. Perfeitamente. Isso agora, se for uma área em que seu direito é só seu e você não pode repassá-lo para outro nem dispor, ou seja, você não pode perdoar. Uma dívida você pode perdoar, mas você não pode perdoar uma doença. Aí o Ministério Público atua. Doutor, eu fiz uma pergunta aqui, que o senhor já respondeu. Eu perguntei sobre a independência, o senhor já elucidou essa história. Agora eu vou para um outro aspecto dessa conversa. Eu estou falando de independência. Nós vivemos numa sociedade hoje altamente politizada e, sobretudo, uma sociedade polarizada, né? Nós vivemos para usar uma palavra que está em voga aí, nós vivemos uma efervescência, né? Política. As pessoas estão utilizando de todos os meios que podem para manifestar os seus pensamentos, reivindicar suas posições. Como o Ministério Público mantém o equilíbrio, a sensatez e a independência para atuar num campo minado como o que nós estamos vivendo no Brasil hoje do ponto? Como ele não se contamina com a política? Cumprindo a Constituição. A Constituição é a norma maior, é a lei maior do Estado brasileiro. E para a feitura da Constituição, várias correntes ideológicas, elas se fundiram para concluir aquele papel que hoje é o norte da atuação jurídica nacional. Essa parte que
você falou sobre a polarização, é muito importante, porque polarização sempre houve. A questão é que hoje essa polarização ela está sendo levada ao extremo, a ponto de as pessoas centralizarem, concentrarem seus esforços nas diferenças e não nas semelhanças. E isso eu não sei se é deliberado ou se não é, mas isso vai levar à derrocada. Isso desde Atenas. Era uma técnica para derrubar sociedades, dividir para conquistar. Se nós temos uma sociedade, ela é natural que ela tenha divergências. É em time de futebol, é em religião, em gostos. Gostos. O cara pode gostar de comida mais pesada, outro de comida mais leve. Um cara pode gostar de corrida, de tênis, outro gosta de futebol, outro não gosta de nada. E tá tudo bem. O problema é que, em vez de juntar todas essas correntes, vamos nos concentrar no que é semelhante para a gente progredir. Não. Está se criando um ambiente em que se divide e se concentra nessas divisões no intuito e sob o argumento de progredir, mas, na verdade, a gente tem percebido isso claramente, analisando a sociedade, nós estamos regredindo. E mais, o que eu percebo é que esses agentes que estão fomentando a concentração de atenção nas divisões, eles estão fazendo nada mais, nada menos do que se beneficiar com esse discurso, enquanto as pessoas que poderiam ser beneficiadas com a concretização do discurso deles só estão sendo penalizadas e sofrendo vários tipos de agruras aí de malefícios por conta dessa polarização. Então isso aí é até uma coisa que eu conclamo o público que está nos assistindo, que nós a partir de hoje, quem está escutando, que se concentre, que preze para beneficiar as nossas semelhanças como seres humanos e não nossas diferenças, porque essas diferenças vão levar a gente para o abismo. Mas tudo bem, doutor, e está claro a sua explanação aí. Eu acho que o discurso, eu sou cristão, vou na igreja, estou sempre lá. O Brasil é um país cristão. Quem frequenta a igreja, quem tem uma fé, né, independente de qual seja, ele está lá na igreja. A gente tem esse discurso muito claro da união, da comunhão, né, um termo que a gente usa na igreja. E isso está posto, e é importante falar que esse é o caminho que a gente precisa seguir. Mas, no mundo real, no mundo de agora, essa polarização está posta e, como o senhor falou, tem gente se beneficiando dela. Como que o Ministério Público ele entende essa polarização, como ele se posiciona? É mais difícil atuar nesse momento em que os ânimos estão... Eu vou para ir para outro polo. É o seguinte, a gente aqui é empreendedor, é empresário, está no mercado aqui. Nós percebemos que existe um movimento hoje muito latente de judicialização da vida comum. Né? Hoje nunca se viu tantas pessoas acionarem justiça como acionam agora. Tudo é meu direito, tudo eu quero isso, eu vou botar na justiça. E isso está, nesse sentido, a justiça está sendo muito mais acionada. Acredito que o Ministério Público, de certa forma, também impactado com essa demanda de judicialização dos temas. Como o Ministério Público enxerga isso? Primeiro, a gente tem uma questão de forma e de conteúdo. Isso aí é importante a gente diferenciar. Na forma, a forma cada um veio de um jeito. A gente percebe, muito tem se falado sobre transformação, que o mundo está transformado, que o mundo é isso, que o mundo é aquilo. Eu concordo. O mundo transformou-se. Se você pega um celular de 10 anos atrás com um celular de hoje, você percebe que a transformação é patente. No entanto, o conteúdo é o mesmo. O conteúdo de um celular de 10 anos atrás, a essência dele é a mesma que de hoje. Ele liga para as pessoas, ele tem acesso à internet, manda mensagem. O que transformou foi a forma. E aí, voltando na sua pergunta em relação ao Ministério Público e essa judicialização. O direito
no Brasil, até quando eu estudei na faculdade, ele era contencioso. Então nós éramos ensinados a judicializar. Teoria geral do processo, processo 1, processo 2, processo 3, tudo isso era lide. Peticionar, acionar o judiciário para resolver os problemas. Hoje, com as demandas do mundo atual, percebeu-se que a judicialização ela tem que ser a última fase. Como eu falei mais cedo, existem várias etapas até se chegar a uma judicialização. E eu não tenho as estatísticas, mas eu creio que hoje no Ministério Público Brasileiro, a maioria das coisas são resolvidas sem a judicialização. E aí volta a questão do conteúdo. O brasileiro, ele acha chique judicializar. Ele acha, muitas das vezes, ele não quer resolver o problema, ele quer entrar na justiça. Dizer que ele tem um processo lá. Ele tem um processo lá, que eu processei você. Processei fulano. Só que aí... E depois vai pra rede social ainda. Vai dizer, fulano, eu processei fulano, é isso aí. E vou doar minha... Só que o problema não foi resolvido. O problema não foi resolvido. O judiciário ele existe para resolver demandas e não para ter processos. Muitas das vezes nós conseguimos resolver a demanda com ofício. Várias vezes uma internação, um remédio, manda-se um ofício para o secretário de saúde e se consegue. Aí vem a questão do desafio. A gente está vivendo numa época de polarização e que eu repito, as pessoas estão se concentrando nas diferenças. Então, quando o Ministério Público, seguindo a Constituição, que é a luz de todo operador de direito, principalmente do Ministério Público, ele abre um procedimento relacionado à pauta de gênero, por exemplo. Quem é contra a pauta de gênero, pela forma, ele começa a apedrejar, dizer que está sendo capturado ideologicamente, começa isso, começa aquilo outro. Porque se baseia na diferença. Porque o Ministério Público, ao abrir um procedimento relacionado à defesa dessa pauta de gênero, ele está procurando justiça. Então, a partir do momento que o Ministério Público procura justiça, independente de qual a forma que vai ser utilizada, o conteúdo e o norte do Ministério Público é a justiça. Então, essa polarização, essas lentes que estão sendo utilizadas no mundo de hoje, como a gente já falou, para disseminar a divisão e esquecendo que o norte nosso tem que ser a justiça, ela prejudica muito essa visão. E repito, o Ministério Público, dentro desse cenário, por estarmos num ambiente democrático, ele tutela tanto pessoas que pensam de uma forma, como pessoas que pensam de outra forma, mas sempre em busca para a justiça de ambos os lados. O Ministério Público é como se fosse um árbitro da sociedade. Agora, doutor, em causas coletivas, o senhor está aqui presidindo a Associação Espírito Santense do Ministério Público. Não sei, alguns casos são públicos, né? Outros são sigilosos, são particulares, envolvem outras coisas. Mas, por exemplo, é fácil para o senhor citar, eu te peguei aqui sem a gente planejar, mas é fácil citar aí algum caso, aí, um exemplo fatídico aí no Estado, que o Ministério Público agiu para resolver um problema e foi solucionado e essa intervenção aí proveu justiça? Dá para falar? Tem algum caso que dá para citar? Caso concreto? Eu não tenho conhecimento de casos concretos, porque eu não tenho atuação em todos os processos aqui do Espírito Santo, mas alguns, um recente que houve, foi o caso do Rio Doce, em que o Ministério Público atuou juntamente com o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais e vários atores para tentar solucionar aquele problema. De Brumadinho, né? Que o Rio Doce, a represa Rio Doce. Inclusive, a gente tem vários colegas que atuaram fortemente nessa para fazer o ressarcimento, a indenização financeira. Fazer a recomposição ambiental. Que, inclusive, tem sido elogiado esse processo aí. Foi um sucesso, né? Sim. Eu não tenho conhecimento de causa, até porque eu não sou da área do meio ambiente, minha área é mais a criminal. Mas isso é um caso recente de que houve uma atuação do Ministério Público que modificou a vida do povo que foi atingido por essa tragédia. Se não tem o Ministério Público que nasceu lá nos primórdios egípcios, a gente estava lascado hoje, porque não ia ter ninguém
igual o Chapolin Colorado fala, quem vai me defender? Eu, o Ministério Público. Mas eu acredito que a própria sociedade ela iria clamar por um órgão que fizesse as funções do Ministério Público. Porque é uma questão de justiça. É uma questão de justiça, né? Justiça é um sentimento inato a todo ser humano. A pessoa ia olhar e ia ver se não está errado, está precisando de alguém para fazer isso aqui. E isso é natural. Agora, em meio a toda essa introdução que a gente está fazendo, para a gente pontuar o que é o Ministério Público, as funções do Ministério Público, a atuação do Ministério Público, veio o projeto Sou pela Vítima. Nasceu no seu coração aí, com certeza. Eu quero que você conte um pouco da história do que é o Sou pela Vítima. Pode botar aqui, Saulinho, o site aqui, fazendo um favor? E como é que... Teste para nós como é que foi a construção, como é que nós chegamos nesse movimento que a gente vai falar dele agora. Eu vou iniciar até com a curiosidade de onde foi que surgiu isso aí. Eu estava num churrasco e um cidadão ele estava preocupado porque ele tinha uma obra contratada pelo Estado e uma pessoa chegou lá com uma arma. E os outros trabalhadores não quiseram mais voltar ao serviço com medo dessa pessoa. E o motivo pelo qual esse cara estava lá é porque ele era egresso do sistema prisional e existe uma lei, inclusive é uma das propostas que a lei tem uma alteração, que diz que uma porcentagem da mão de obra de contratações de obras e serviços públicos tem que ser de preso e egresso. E aí eu questionei imediatamente, quando ele me falou isso, eu perguntei para ele assim, e vítima? Existe alguma coisa relacionada a ter a vítima como beneficiária de uma mão de obra como essa? Ele falou, não, a lei fala só de egresso. E é importante eu falar sobre isso primeiro porque, como a gente falou no início, a gente está vivendo num ambiente de polarização que quando você fala que você está querendo trazer direitos para a vítima, automaticamente as pessoas pensam que a gente quer matar bandido, torturar bandido e acabar com a vida de bandido. Não é isso. A ideia, até por conta da essência da nossa instituição, que é promover justiça, é que o sistema se equilibre e exista direitos também para a vítima, que hoje ela é totalmente desprezada para o sistema. Em relação ao criminoso, não se quer nem a mais, nem a menos. Quer que seja feita justiça para ele também. Obviamente, de acordo com a sua conduta. Agora, é totalmente injusto o criminoso ter todo o aparato estatal para protegê-lo de abusos, criar condições, por parte, né, do Estado e criar condições e benefício para ele e a vítima não ter nada. E isso aconteceu antes de eu me tornar presidente da associação. Coincidiu que quando eu tomei posse, para o Ministério Público, era o Ano Nacional de Defesa e Proteção das Vítimas. E o presidente da CONAMP, à época era o Murrieta e depois o Tarcísio, ele deu uma ideia para que cada associação fizesse algum tipo de ação relacionada à vítima. E aqui, no Espírito Santo, eu, o presidente, o diretor da escola, Rodrigo Monteiro, também com a ajuda do Pedro Ivo, nós formulamos um projeto de forma que nós fizéssemos com que a população capixaba tivesse a participação nesse projeto, até porque é ela que tem que apoiar, e que existisse um movimento capixaba de atenção à vítima. Eu poderia pegar esse projeto e entregar na mão de um deputado e pedir para ele apresentar esse projeto na Assembleia, muito possivelmente passaria, o governador Casagrande sancionaria. No entanto, não haveria a participação popular, que é o principal. A gente precisa mostrar para a população capixaba que o Ministério Público é o defensor da vítima no processo penal. É ele que está lá para punir o criminoso e defender a vítima. E eu repito, não é para retirar nem aumentar um dia de pena do criminoso. É para dar a ele a punição justa e devida. E para a vítima,
trazer ferramentas para que o promotor de justiça possa auxiliar e concretizar os direitos da vítima. E o que seriam esses direitos? Nós estamos falando de que exatamente? O que você vislumbra como algo razoável para que o Estado recompense ou restabeleça a justiça no caso de uma vítima? Os direitos da vítima, em tratados internacionais, em vários temas, várias normas relacionadas à vítima, ela tem direito à informação, direito ao ressarcimento, direito a acompanhamento psicológico. Só que hoje, na realidade brasileira, no sistema jurídico brasileiro, a vítima ela é totalmente desprezada. Na sua maioria das vezes, a vítima ela serve única e exclusivamente para fazer prova de quem foi o autor do crime. Após isso, ela é totalmente escanteada no processo penal. E com isso a gente fez alguns estudos de forma a trazer alguns tipos de benefícios que estivessem dentro da seara do Estado. Porque no Brasil, o sistema brasileiro, existe a União, o Estado e municípios, e cada um pode fazer norma. Nós pensamos em algo que ficasse não na atribuição da União, mas também não do município, que ficasse no Estado, no nível estadual, para que o Estado pudesse fomentar alguns tipos de benefício para a vítima. E aqui, entre eles, do projeto, tem prioridade para as vítimas nos programas habitacionais, isenção de taxa para inscrição em concurso público ou emprego público estadual, fomenta o ressarcimento dos danos causados por menores que pratiquem atos infracionais e por maiores também, até porque na Lei de Execução Penal, no artigo 7º, em um dos incisos dele lá, diz que é dever do condenado ressarcir a vítima. E hoje, bem difícil uma vítima de crime ter ressarcimento por parte do seu algoz. Mas aí, doutor, aí eu já comprei a ideia, por isso que estamos aqui discutindo, mas isso aqui é um debate, vamos botar uma pimenta nessa conversa aqui. Mas uma iniciativa dessa, por mais louvável que seja, e tem meu apoio pessoal, mas trazendo aqui, eu quero ouvir do senhor, que idealizou a proposta junto com seus pares aí. Isso também não pode causar uma distorção, não? No sentido do seguinte, criar um mercado de vítimas aí que vão querer usufruir de benefícios chegando lá e dizendo que foi vítima e tal. Como é que a gente rastreia isso? Mas a gente também previu isso no projeto. Boa. Não é só chegar na delegacia e dizer que foi vítima. Não. Existem alguns requisitos para que a vítima seja considerada vítima para fins de benefício desse projeto de lei. Qual seja? Transação penal homologada, o que é uma transação penal? Nos casos de juizado, crimes de menor potencial ofensivo, juizado de pequenos casos, juizados especiais, há um acordo entre autor e vítima. A partir daquele momento que o judiciário homologou aquela transação penal, a pessoa passa a ser vítima. E aí tem outra, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal. Então tem uma trava, né? Tem uma trava no processo. Existe uma trava, não é todo mundo que chega na delegacia e diz que é vítima, que ela vai ser vítima. Isso aí foi uma coisa pensada porque, pela análise econômica do direito, a gente sabe que quando tiver algum tipo de benefício, automaticamente a demanda vai aumentar. Se nós imaginássemos dessa forma e todo mundo fosse vítima, sem nenhum tipo de trava, os índices de criminalidade iam ficar inflacionados porque o pessoal ia querer os benefícios. Pois porque é tentador, né? Eu falei, vamos simular que o cara já é da comunidade lá, com todo respeito às comunidades, mas tem lá uma facção lá, criminosa, o cara é meio parentado e o cara fala, vamos fazer um... Pode me bater aqui, o cara chega cheio de hematoma lá na delegacia. Não, mas aí tem que... Entendeu? A depender do crime, só depois da sentença penal. Entendi. Tem vários requisitos. Isso daí é quando chegou todas as instâncias, todos os poderes legais aí, todo o processo tramitou no seu curso, foi assistido por todas as partes e chegou-se à conclusão que, de fato, aquela vítima ali teve a vida dela traumatizada, afetada, impactada, aquilo desencadeou problemas emocionais, a pessoa não consegue trabalhar, não consegue se reposicionar. Uma mulher que passou por
né, por um atentado de violência, né, e tudo mais. É isso? Também. Só que a gente tem que acrescentar que existe a vítima direta e a indireta. Isso aí que você falou, ele é o senso comum da população. Que vítima é? Se uma pessoa é assassinada, a vítima é quem morreu. Mas existe a vítima indireta. Um amigo, o filho, a mãe, a esposa, são vítimas indiretas desse homicídio. A criança que não tem possibilidade de crescer junto com seu pai, ela é vítima. Indireta, mas ela é vítima. E ela tem previsão de ser beneficiária pelo projeto. Eu vou voltar no projeto. Na verdade, nós estamos falando dele, mas dentro desse escopo, eu quero botar uma luz, né? Eu quero ouvir do senhor. É uma oportunidade, você do Granito aí, é uma oportunidade única, rara, excepcional, especial. Estamos recebendo o presidente da Associação do Ministério Público do Espírito Santo aqui para tratar desse tema sensível, relevante. E é melindroso do ponto de vista que é difícil você conversar sobre coisas que você não domina. Né? É muito fácil a gente falar de pedra aqui, preto 2 centímetros, verde 2 centímetros. E eu ia ficar todo perdido aqui. Aonde veio o Taj Mahal, aonde veio o Perla, aí eu ia te botar na saia justa aí. Mas olha só, doutor, nós vivemos um ambiente em que as pessoas, isso também não tem estudo na mão aqui, mas é senso comum, de que as pessoas estão desacreditadas da justiça, estão desanimadas com a justiça. E eu falo isso sem nenhum tipo de assinte na minha fala, de ser assintoso. Eu estou apenas reverberando um pensamento que a sociedade brasileira tem. E isso está criando uma cadeia de desestímulo, né, a tratar. Eu sou filho de militar, né? Nasci, fui criado por um militar. Até liguei para papai e falei: pai, se tiver, vem para cá para te apresentar as pessoas. Papai está na reserva. Mas eu acordei muitas vezes no meio da noite, doutor, com um vizinho batendo na porta de casa lá: Fernando, seu Fernando, acorda. Aí eu acordava, aquela criança de 10 anos, de 7 anos, assustada, e gente saindo na foice lá e tal. E o policial, meu pai, na figura de policial, era a figura acessível de segurança pública ali, de autoridade na comunidade, na cidade, no bairro. E aí meu pai ia separar a briga de marido com mulher, ia ajudar vizinho com problema lá, parou bêbado numa blitz, ia lá entender para tentar, né, dar um caminho. E N problemas, né? Briga de vizinho de todo tipo de natureza, e outros mais graves também, de roubo, disso, aquilo outro. E hoje em dia, a gente está tão desnorteado quanto à justiça que a gente percebe. Eu não estou mais nesse dia a dia, meu pai aposentou, eu estou, né, adulto, seguindo minha vida para cá, mas a gente percebe que até a polícia mesmo tem aquela sensação: pô, eu vou prender, daqui a pouco bate lá e solta o cara, né? O cara acabou de roubar, e daqui a pouco aquele cara solto, sem nenhum tipo de restrição, sanção, esse camarada comete um crime ainda mais grave. Né? Tivemos um caso aqui, que eu não vou citar por respeito, mas envolvendo pessoas grandes da cidade aqui, que houve não se trata os problemas sociais. E nesse sentido, eu fiz a pergunta no início da nossa conversa aqui sobre a questão das demandas, né, a politização, etc. De toda forma, a sociedade está muito descrente com a justiça. Existe um caminho de retorno, existe um ponto de inflexão em que nós vamos realmente compreender que, de alguma forma, as autoridades da justiça vão resgatar uma credibilidade, um caminho de entender que a sociedade evoluiu e que nós podemos contar com a justiça? Essa palavra evoluir é uma palavra perigosa. Por quê? Evolução para onde? Essa questão do descrédito das instituições, isso é algo que tem aumentado de forma veemente, porque a lei e os entendimentos jurisprudenciais, eles estão se separando da justiça.
Justiça, como eu falei, vou repetir, é algo inato a todo ser humano. E a justiça do Brasil, da comunidade brasileira, é diferente da justiça dos Estados Unidos, da Europa. E nós do direito, nós temos um problema sério, que é importar tecnologias jurídicas e entendimentos jurídicos que foram utilizados nos Estados Unidos para resolver problemas norte-americanos, que foram utilizados na Europa para resolver problemas europeus, trazemos para cá e esquecemos que aqui tem brasileiro. Eu vou dar um exemplo recente, que foi a instituição de acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal em determinados crimes é um acordo que ele é feito entre o Ministério Público e o autor do fato, que ele confessa tal, e tem o apenamento deles. É bom para o sistema de justiça? É. Desafoga. Porque desafoga. No entanto, nesse contexto, esqueceu-se de que nós devemos prestar contas para a população. Então, como é que eu vou explicar para um cidadão que trabalha a dia, diarista, que ele saiu de casa, um ladrão entrou na casa dele, furtou o bujão de gás, ele chamou a polícia. Ao chamar a polícia, ele perdeu o dia dele de serviço e o patrão não vai pagar. E quando ele chega no sábado, que ele vai na feira ou vai na esquina tomar a cervejinha dele, ele encontra o cara que furtou o bujão de gás da casa dele. E ele não pode fazer justiça com as próprias mãos. E ele não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, essa evolução da justiça é uma evolução para desafogar, é um instrumento para desafogar o judiciário, é. No entanto, até quando o cidadão ele vai ter capacidade para entender aquilo ali? Você leva isso para a Europa, para os Estados Unidos, é outro tipo de cultura. Pode ser que a população de lá se sinta satisfeita com o cara pagar uma prestação de serviço à comunidade. Mas aqui no Brasil, isso tem dificultado e muito a ligação e a comunicação entre o povo e a justiça. E a justiça que eu falo é a legislação, a lei, os aplicadores da lei. Porque para o povo a justiça está lá dentro dele, ele sabe o que é para fazer. E o Estado ele veio para purificar, para sublimar o sentimento de vingança do povo. Tanto é que a Constituição fala no seu artigo 1º que todo poder emana do povo e em nome dele vai ser exercido pelos seus representantes. O Estado em si, aí vamos ir mais para a origem do Estado. O Estado ele veio, como diz um sociólogo alemão, Max Weber, para monopolizar a violência legítima. Trocando em miúdos, o que é que esse sociólogo alemão falou? Ele disse que a vingança privada, que quando um roubava o outro, a família da vítima ia lá e brigava e começava aquela guerra. O Estado foi lá, disse, não, vocês não vão ficar brigando, não. Eu que vou resolver esse problema. E criou a jurisdição, que é o poder judiciário, digamos assim, para fazer a tradução. E aí ele passou a exercer isso. Então, a violência se transformou na força legítima. Porque quando o Estado entra e prende alguém, isso é um ato violento. Mas quando passa pela legislação, por um juiz, com várias garantias, passa a ser um ato de força legítimo. E isso o Estado veio caminhando. Por conta de abusos que foram praticados no uso da força, o Estado começou a frear e não conseguiu encontrar o meio termo. E acabou freando demais. Resultado, o povo está começando a ter uma reintegração de posse da violência. Ou seja, o povo está começando a, nesse descrédito, ele fazer justiça com as próprias mãos. E aí observemos a quantidade de linchamentos, como eles têm aumentado. E meu medo é quando parem de ligar o 90. Quando esse descrédito chegar a um ponto que a população não vai mais ligar o 90 e ela vai preferir ela mesma fazer a justiça, que aí vai ser vingança. E nós aí vamos estar num caminho próximo da barbárie. Então, esse descrédito
é a separação entre lei e justiça. E assim como eu falei lá na entrevista que você me viu, a gente tem um problema sério porque algumas pessoas, elas têm crenças de luxo. E o que são crenças de luxo? O cara, ele acha que o acreditar dele que as coisas vão melhorar, sinalizando virtude, numa preocupação com o próximo, ele tem um capital social por conta disso. No entanto, ele não sofre as consequências dessa crença dele. E aí, quem sofre as consequências é que vai procurar saber essa justiça e vai procurar legitimar sua justiça da forma como ele quer. A gente vive num problema sério que hoje muitos tomadores de decisão, eles não sofrem o impacto da decisão que eles tomam. E é aí que causa essa deslegitimação e essa falta de credibilidade da justiça. Essa é a minha opinião pessoal. Só tem uma diferença da entrevista que você deu lá em São Paulo pro Mota e dessa aqui que você tá dando agora. Qual é? Não ganhei minha camiseta. Cadê minha camiseta? E eu vou te falar que eu encomendei a camiseta, só que teve um problema teve um problema no fornecedor e eu não consegui trazer. Que ontem eu estive em Alegre e faltou a camisa. Na hora que você falou, eu vou buscar um negócio lá no carro, eu falei, rapaz, é minha camiseta. É a camiseta. Não. Mas então... Mas vamos enviar. Não se preocupe não, que a camisa vai chegar. Vão ter outras oportunidades. Vamos ter sim. Eu acho que a gente tem muito papo para falar, tem muita coisa aqui. A gente eu tô feliz, gente. A gente tá num dia... num bom dia aqui hoje. A gente tá daqui a pouco, acabando o bate-papo aqui, a gente vai encontrar pessoas aqui para uma mini palestra. A gente vai introduzir esse assunto não sei se você tá entendendo, você tá conseguindo pegar o X da questão? O Sou pela Vítima é um projeto que a gente está falando aqui, é uma bandeira, é um movimento de sensibilização, de acionamento da sociedade para que a sociedade compre essa briga. Não vá fazer justiça com a própria mão, não vá fazer linchamento. Que o Ministério Público forneça, de alguma maneira, mobilize a sociedade para entender que tem mecanismo para a gente criar soluções, né, doutor? E que a sociedade participe democraticamente da solução. Porque esse movimento precisa mudar culturalmente a visão que a população tem sobre a proteção da vítima e para que a população veja que existe alguém por essa vítima. Doutor, e eu quero salientar aqui o seguinte. Às vezes, quem está ouvindo a gente aqui não tem a real gravidade dos problemas sociais inerentes à falta de justiça, porque às vezes nunca sofreu isso, não é verdade? Às vezes nós só nos vamos dar conta da gravidade desse problema quando, infelizmente, eu falo isso de maneira muito respeitosa, mas firme, quando o problema bate na sua família, bate na sua casa, quando você tem, infelizmente, uma pessoa que afligida por algum mal, que às vezes mortal, às vezes deixa a pessoa sequelada, né, pro resto da vida. A gente viu aí, de vez em quando vem uns casos aí que vem à tona na mídia e sensibilizam e mexem muito com a gente, né? O que está em voga nesse momento agora é o da moça de São Paulo lá, acho que é Vitória Regina, né? Que crueldade, né? Que nível de crueldade, o nível de violência, o nível de maldade, o nível de sordidez aí de pessoas da sociedade que estão aí no nosso meio, convivendo com a nossa população e são vitimadas, né? Famílias que perdem, às vezes, arrimo de família, né? A única pessoa que trabalhava naquela família, o cara toma um tiro de graça, o cara toma uma facada numa briga de boteco, e às vezes o Estado vai lá e tem todos os aparatos para poder dar um caminho para aquele cara que cometeu o delito e aquela família não se menciona nela mais. Não se menciona e não se leva em consideração. E isso aí, você falou sobre o impacto. Existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas que não estão nessa área, muito possivelmente vão passar a vida toda sem serem vítimas e sem precisarem de nenhum amparo.
Existem aquelas que são, Que bom, né? Que são vítimas recorrentes e que elas já colocaram na cabeça delas que elas não têm amparo, elas têm um desamparo aprendido. Essas duas, elas precisam entender a que está no desamparo aprendido. Elas precisam entender que existe alguém por elas, que é o promotor de justiça que trabalha para defender a vítima, e aquela que passa pela vida e não tem acesso a esse tipo de criminalidade, ela tem que entender que ela pode ser uma vítima. E na hora que ela for vítima, ela precisa ter alguém que tem instrumentos para defendê-la. Essa dicotomia é muito vista por nós que fazemos júris. Júri, para os que são fora do direito, é o processo onde julga crimes dolosos contra a vida, ou seja, assassinato, homicídios. E no júri, no tribunal do júri, a justiça ela é feita de acordo com o sentimento de cada jurado. O jurado não precisa justificar, não precisa fazer nada. E isso faz com que o jurado ele tenha uma dificuldade muito grande em julgar tipos de processo com grande crueldade, porque o mal não está perto dele. Então, o mal, ele não consegue concretizar o mal na mente dele, e a mentira, para ele, fica muito fácil de ser compreendida. Porque ele olha e diz, não, esse cara não fez isso tudo, não. E a verdade é muito difícil. A mente nem processa, né? Nem processa, porque o mal é muito grande. O nível de maldade. O nível de maldade é muito grande. E a verdade, ela precisa de um aparato na realidade. Então, na cabeça dele, esse mal não existe. Você encontrar uma pessoa que Mas aí já é um problema psicológico, né? Não, porque isso aí, as pessoas estão tão desassistidas psicologicamente também, que elas perdem a noção da realidade, né? Elas se desconectam da realidade. Ela não consegue fazer a leitura, cara, do crime, da maldade, ela perde a noção. Não, eu acho que é porque não tem acesso. Você acha? As pessoas não têm acesso. Ele acorda de manhã, a vida dele, a maldade na vida dele tá inerente ali. É uma maldade muito pequena para o que é apresentado para ele no júri. Entendi. Quantas pessoas que já viram um corpo agonizando na frente? Quantas pessoas já viram um corpo assassinado? Bem poucas. Só que quando vai parar no júri, e a questão do crime maior que existe, o cidadão é colocado lá para as maiores atrocidades que o ser humano pode fazer. Então ele não tem a capacidade, isso é a nossa dificuldade maior no júri, por exemplo, de mostrar para ele que o mal existe. Isso aqui é o mal e isso aconteceu. Isso é uma dificuldade muito grande. E esse pessoal que é a primeira parte, não do desamparo aprendido, esse pessoal é que precisa também nos ajudar, porque um dia pode ser ele que seja vítima. Um familiar. Doutor, a gente está falando de crimes, né? Uhum. De crimes, como o senhor falou, homicídios aí, dolosos, e etc e tal. A gente está aqui na indústria. Eu posso dizer assim, não sei se eu vou me expressar de maneira correta, mas nós somos pessoas, quem é do Granito aqui, uma cidade onde você está, que inclusive você veio aqui visitar a nossa cidade no dia do aniversário, 158 anos que a Cachoeira está fazendo, nós somos pessoas trabalhadoras, e quando eu falo isso é sem nenhum tipo de modéstia. Não é que em outro lugar tem gente que não é trabalhador, não é isso não. Mas nós somos industriais, mineradores. O termo amoroso aí que o pessoal cita, o peão, né, que somos todos nós que trabalhamos. O peão é aquele cara o trabalhador braçal, o cara que está ali na indústria, no chão de fábrica. Ele é um cara que ele pega no serviço 7 horas da manhã e ele sai às vezes 5 horas da tarde, às vezes faz serão, vai até 7, 8, 9, 10 horas da noite, trabalha de segunda a sexta, às vezes sábado. Ele trabalha, ele compra a motinha dele e ele vai para o trabalho, vai para uma zona industrial aqui, alguns quilômetros, 5 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros, volta para casa, leva a comida para casa dele. Geralmente, muitos são cristãos, vai para a igreja durante a semana, às vezes tem uma função lá. Eu não estou generalizando, não. Eu estou fazendo uma leitura do que a gente é. Assim, nós estamos aqui trabalhando. Em resumo, eu quero dizer o seguinte. A galera que trabalha na pedra,
com raras exceções, mas nós somos pessoas que estão lá produzindo, estão com a vida ocupada, estão trabalhando, estão gerando renda, têm responsabilidades. As empresas, quanto maiores elas vão ficando, elas vão dando cada vez mais condições. Tem uma sala de jogos, tem uma sala de lazer, dá uma cesta básica, tem um ônibus, às vezes, da empresa, ou uma van, leva o funcionário embora. Tem uma conjuntura social. Esses dias eu toquei sax lá no Dia das Mulheres. Lá foi bonito ver as mulheres recebendo um presente da empresa. A empresa fez um almoço de primeira monta lá para aquelas trabalhadoras, e ver mulheres casadas, mães de família, trabalhadoras. A violência no país, ela passa por um problema estrutural social, a falta de ocupação, a falta de emprego, ou a falta de habilidade, esse desarranjo, essa desestrutura social, né? Ela é um fator intensificador do problema da violência no país? Essa pergunta sua é muito boa. Tem um professor chamado Peri Chiquida, que fez um estudo com os criminosos para saber qual o motivo que o levaram para o crime. Olha que interessante. Existe um senso comum de que a pobreza gera criminalidade. Ele comprovou, através de método científico, que a pobreza não gera criminalidade. O que gera a criminalidade é a ambição. O estudo dele, depois, se quiser, eu te repasso esse estudo, que é muito interessante. Ele fez uma pesquisa com a população penitenciária de São Paulo, e o motivo pelo qual as pessoas se jogam para o crime é a ganância, a ambição e a cobiça. Menos de 5% deles foram para a criminalidade para poder sustentar sua casa. Muito menos. Constituir família, levar o menino para a igreja. Não. A questão da criminalidade, ela não tem nada a ver com a condição financeira do criminoso. A questão da criminalidade é uma escolha pelo crime. E aí a gente vai tratar das questões, se você me permite, falar um pouco de criminologia. Vambora. Existem dois tipos de controle social. Existe o controle social formal, que é o direito penal, o processo penal, exercido pela polícia, exercido pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público. E existe o controle social informal, que é o quê? São instituições que servem para regrar o comportamento de acordo com padrões morais. Escola, família, religião. Essas três instituições são as principais modeladoras. Repete aí para a galera ouvir. Repetir. Controle social formal e informal. O controle social, ele serve para modelar comportamentos para que as pessoas não pratiquem ilícitos. E existe o controle social formal e o informal. O formal é a estrutura, o aparato estatal para a repressão, que seria o direito penal, processo penal, polícia, Ministério Público e Judiciário. Existe o controle social informal, que não tem nada a ver com o aparato estatal, mas que também serve para evitar que as pessoas pratiquem ilícitos. Os principais são família, igreja e a escola. É porque do lado de cá, rapidinho, do lado de cá a gente considera esse o formal. É? Não, eu tô falando assim, eu sou uma pessoa vinculada à igreja, né? Eu participo de igreja, do louvor e tal, a vida inteira, desde criança. Então, a gente tem lá na doutrina cristã, qualquer um, católico, evangélico, a gente entende o seguinte, o vínculo é esse aí. A base da sociedade é esse núcleo aí que você falou. Não, mas é porque esse... é o formal, isso que eu quero dizer. Essa classificação que existe é vinculando a existência ou não do Estado nele. Ah, sim, tudo bem. Por isso que é formal. Formal é quando está perto, quando tem um aparato estatal funcionando. E o informal é quando é fora do aparato estatal. Mas eu compreendi isso na realidade.
Isso aí é uma coisa interessante. Até depois, se a gente quiser falar sobre reincidência, a gente vai tratar desse assunto. Vamos lá, o microfone está aberto, vamos para cima. O controle social informal hoje, ele é altamente atacado. Vocês observem. A ordem, ela é totalmente atacada. Isso a gente vai olhar nas 3 vertentes do controle social informal. Seja na família, seja na escola, seja na religião. Vamos pegar a escola. Compara a escola de hoje com a escola de 20 anos atrás, por exemplo. Tem memes aí que aparecem na internet que antigamente, se a professora mandasse uma ocorrência para o filho, os pais voltavam e ajudavam a professora a disciplinar o filho. Hoje, a professora manda a ocorrência, os pais voltam para a escola e reclamam com a professora por que está perseguindo o filho dela. Pode ser uma coisa simples, mas isso já tira do imaginário daquela criança, daquele estudante, a noção de autoridade. Então, se ele não tem noção de autoridade em casa, ele não tem noção de autoridade na escola, ele não tem noção de autoridade na religião que ele frequente, esse controle social informal fraco vai fazer com que todo mundo deságue no controle social formal, que é o quê? O direito penal. E se ele não tem essa noção de autoridade no microsistema que ele vive, ele não vai respeitar a polícia, não vai respeitar juiz, não vai respeitar promotor, não vai respeitar lei nenhuma. E se me permite, doutor, fazer um incremento nisso que você acabou de falar, muitas vezes esse senso de autoridade, ele é atacado, como o senhor disse agora há pouco, com o próprio fomento do desarranjo familiar, né? Não só da autoridade em si, mas assim, quando você tem uma sociedade, por exemplo, que não tem limites para as relações humanas, né? As relações carnais humanas, e você não regra nada aquilo ali, aquela mãe engravida com 12 anos, com 13 anos, muitas delas são filhas são mães solteiras, né? Às vezes não conhece o pai da criança. Isso aí, uma criança de 12 anos engravidar é crime. Pois é. É crime. Mas isso aí já é um sintoma. Isso que eu estou falando. De um problema que vem de antes. Crime. A falta de respeito à autoridade. E aqui, não falo de autoridade que tenha pai e mãe. Às vezes um avó exerce essa autoridade dentro dessa família. Às vezes um avô, um tio, exerce a autoridade. É a autoridade em si, de ser respeitador, de ser um homem e uma mulher justa, honrada, trabalhadora, uma pessoa trabalhadora. É essa autoridade que o controle social informal traz e que hoje está totalmente atacada. Se inverte, hoje tem uma inversão de valores. E tudo deságua agora o quê? No direito penal, no processual penal, aumenta o índice de criminalidade e aí muitas vezes o pessoal chega, que é mais um senso comum que é totalmente derrubado por estudos do encarceramento em massa. Existe, em verdade, crime em massa. Outro tema que, se quiser trazer aqui, a gente pode ver. Bruno Carpes, um promotor de justiça do Rio Grande do Sul, ele se debruçou para estudar esse fenômeno do encarceramento em massa. Ele descobriu, fazendo as contas, que só 1,5% dos crimes brasileiros permitem que se vá preso. 1,5%. Além disso, tem mais de 700 mil mandados de prisão em aberto hoje. Ou seja, no Brasil, o que existe não é encarceramento em massa, o que existe é criminalidade em massa. Existem muitos crimes, desses crimes pouquíssimos são descoberta a autoria e desses pouquíssimos aqui vão. Pouquíssimos vão para a cadeia. Então, olha a falácia que está sendo utilizada para fomentar um senso comum que não corresponde com a realidade. Eu estava vendo, inclusive, na entrevista, tinha um outro participante lá, Felipe Rigueira, promotor de Pernambuco. Que ele trouxe um dado lá, não tem esse dado em mão, você falou agora, eu rememorei isso. Que nem todos os casos de violência doméstica, por exemplo, são computados, né? É uma minoria, né? Quando chega a dar uma Maria da Penha lá, ele é 1 em 1 milhão. É porque chegou na polícia.
Chegou na polícia. A maioria dos... E outra coisa, aí vem a questão do desamparo aprendido, que é uma questão cultural. E aí o movimento contra a violência doméstica tem ajudado muito nisso. Muitas das vezes as mulheres sofrem violência e elas não entendem aquilo como uma violência. Muitas das vezes. Uma crítica mais incisiva, uma humilhação em público, tudo isso é violência psicológica. E geralmente as mulheres tendem a minimizar isso e a suavizar. Só que isso passa a se normalizar. E ninguém sai do 0 a 100 de um dia para a noite. As coisas vão aumentando. É uma humilhação, aí depois passa por uma ameaça, depois passa por uma via de fato. Ninguém do nada sai do 0 e mata uma pessoa. E depois ela vai e perdoa, né? Aí é o ciclo da violência doméstica. Aí volta o ciclo. Ela perdoa, volta, fica tudo bem, daqui a pouco volta as humilhações, aí volta... Doutor, no meio desse emaranhado de pensamentos e correntes doutrinárias que a gente pode citar aqui e evocar para balizar o nosso pensamento, o senhor vem com uma proposta inovadora, né? Na ocasião presidindo a Associação Espírito Santense do Ministério Público, em que precisamos lançar um olhar muito sério, muito responsável e muito reparador em relação à vítima. Quais são, ao que se pretende, aonde se pretende chegar, quais são os benefícios de repente, isso se transformar num projeto de lei, ser aprovado numa Assembleia Legislativa e se tornar uma ferramenta do Estado para contemplação de pessoas que são vítimas da violência. Vamos separar os benefícios concretos e os benefícios globais. Primeiro, os benefícios globais. Benefícios globais. A população capixaba vai entender que existem direitos para as vítimas e que as vítimas, apesar de desprezadas pelo sistema criminal, elas possuem um rol de direitos e esses direitos merecem ser concretizados. Então, direito à assistência médica, hospitalar, direito psicólogo, ressarcimento, tudo isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a sociedade civil organizada entender que ela tem o poder de influenciar nos rumos da segurança pública, porque a proteção da vítima é segurança pública. Muitas vezes a gente terceiriza a responsabilização, mas não entende que depende também de nós. Então, assinando o projeto, o povo vai poder ter essa capacitação. Eu quero chegar aí. Vai lá, conclui. E a concreta, benefícios fiscais, inserção em mercado de trabalho, ressarcimento pelos danos que foram sofridos, o atendimento e o amparo a vítimas indiretas, porque hoje o senso comum leva para a vítima de um roubo de celular ser só o dono do celular. Mas aí o cidadão que ele trabalha com aquele celular, ele tem toda a família dele prejudicada porque ele perdeu o instrumento de trabalho. Essas são as vítimas indiretas. Mas, doutor, independente dos benefícios individuais que estão postos, o que o senhor considera que vai ser assim, um marco ou uma sinalização de que, quando eu usei a palavra evolução, não foi no sentido como o exemplo que o senhor deu da gente inventar moda, não, trazer troço fora da nossa realidade, mas dentro da nossa realidade, como isso aqui vai causar algo benéfico para a sociedade? Isso vai ajudar o criminoso a repensar o crime, isso vai abafar o crime, isso vai trazer um contentamento civil e pessoal, vai tirar a pessoa da fila lá do seguro lá da Bolsa Família e tal. Como que você acha que isso se permeia na sociedade? Primeiro, o criminoso, como benefício. Vamos pensar agora na mente do criminoso, que ele trabalha com ambição, cobiça e ganância. Ele ter a obrigação de ressarcir a vítima já é mais um desestímulo dele praticar o crime, não só dele ir preso. Então ele mesmo que vai ter que prover os recursos lá. Ele vai ter que prover o recurso. Tá. Por exemplo, muitos condenados trabalham e aquele dinheiro do trabalho hoje não vai para a vítima.
Vai para ele. Vai para ele. Para amortizar a pena dele, para a família dele. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as vítimas elas vão ter diversos direitos que não são só esses aí, porque Deus querendo a gente consiga as 30 mil assinaturas, vai passar para a Assembleia e a Assembleia pode ampliar o rol. Isso aí é apenas uma sinalização, um escopo para onde a gente quer que vá, mas isso não significa que todos vão ser aceitos pela Assembleia e nem fica restrito a isso. Eles podem aumentar, os deputados, aumentar direitos para a vítima, dando instrumento ao Ministério Público para fazer uma verdadeira justiça restaurativa, que é trazer uma satisfação para a vítima do que aconteceu para ela. E a gente tem, por fim, a questão institucional. Esse é o primeiro projeto de lei de iniciativa popular do Brasil no âmbito estadual. E nunca nós tivemos um projeto de lei de iniciativa estadual que começasse e se tornasse lei no Brasil. Até porque nós somos os primeiros. Já tivemos na questão da lei de crimes hediondos com a Glória Pérez, já tivemos essa questão. E deixa eu te fazer uma pergunta que para não me sair da minha mente, que me veio aqui agora. E aí eu estou fazendo o papel aqui do advogado contrário, porque sim, eu quero mas é bom a discussão. Extrair do senhor, porque eu já comprei ideia, pessoal, fique claro isso. Mas vamos lá. Isso não causa assim uma marca negativa que se perpetua na vítima, no sentido do seguinte: ela chegar lá na frente, pô, você passou numa prova do concurso, graças a Deus eu passei porque eu fui vítima de um sequestro e eu tive um benefício e tal. Isso não vai fazer uma mancha na biografia da pessoa ser carregada, não? Mas as outras pessoas, de acordo com o que será proposto, não saberão que ela teve aquele benefício por ela ser vítima. Então, obrigado por esclarecer, tá vendo? É porque o meu cuidado aqui é o seguinte: o projeto faz sentido, gente. O Estado ele tem que trabalhar na prevenção e na reparação e no cuidado com o crime, em relação ao crime, contra o crime, né? Cuidado para que o crime não aconteça, né? Isso é uma função que nós delegamos ao Estado. Isso aí. E a questão de expor a vítima novamente seria uma revitimização. Exatamente. Igual acontece muitas vezes de a vítima e o criminoso esperarem pela audiência, por exemplo. Ficar lá na sala. Na mesma sala, que já aconteceu. Inclusive, eu participei de um evento com um juiz que ele já foi vítima de um crime e era testemunha. Ele ficou sentado do lado do algoz. Aí ele falou: pô, eu que sou juiz, eu tenho uma casca grossa, eu posso... Agora uma vítima lá que muda até do depoimento. E outra coisa, tem um vídeo que é emblemático, aí virou meme, né? Circulou e de vez em quando ele volta, de um preso lá numa sala de audiência e a doutora juíza, com todo respeito ao juiz, mas aquilo impacta a sociedade, aquela imagem é forte para nós, né? Pega um cafezinho para ele lá, vê se ele tá com frio, isso é muito doloroso para nós. Mas essa dor, essa indignação, não é porque foi dado um café pro criminoso e não que tiraram o frio dele. A indignação que existe aí é porque a vítima não teria aquele mesmo tratamento. Pois é, exatamente. Essa é a indignação. Isso. As pessoas confundiram o sentido da indignação daquele vídeo. A partir do momento que a vítima tivesse aquele mesmo tratamento, talvez não haveria aquele mesmo impacto, porque aí seria vingança. Aí seria vingança e não justiça. Você fala assim: não acredito, velho, que isso está acontecendo. E aí seria vingança e não justiça. A partir do momento que você quer que o bandido morra, que faça isso, aí sai um pouco da justiça e entra o sentimento de vingança, que não é o que o Poder Judiciário quer e não é a virtude da justiça. Agora, no momento que dá aquela indignação na pessoa que vê um vídeo daquele, é porque automaticamente ele pensa: a vítima não teve aquele mesmo tratamento. Doutor, eu sou a favor de todas as ferramentas de reintegração, de ressocialização do humilhante. Eu também. Inclusive, eu já fui, por um curto período, acho que um ou 2 anos na vida, eu fui contratado por uma instituição que prestava serviço no presídio. Então, eu fui várias vezes dar aula de construção civil, para ensinar o cara a ser... já fiz visita de capelania, muitas vezes. E a Bíblia, não sei se o senhor é cristão, quem é cristão aqui, a maioria
das pessoas que estão assistindo são cristãs, e os que não são também têm princípios de bondade nas suas religiões. Mas no cristianismo, Deus fala para a gente visitar o encarcerado, né? o preso, e a gente ter um olhar de misericórdia pela pessoa. Isso está posto, como o senhor bem disse. O que a gente fica um pouco, quanto sociedade, indignado, é justamente o que já falamos aqui, é só para fazer o fechamento, da gente sentir que o sistema ele não fornece nenhum tipo de punição. Eu entendo que o sistema presidiário, carcerário, ele deveria ser um instrumento de punição. Olha, você está sendo punido, a sua liberdade está sendo cerceada porque você infringiu leis, você cometeu crimes, e aqui tem um sistema que vai te tirar de circulação porque você não está pronto para viver em sociedade. Então te pune lá e você tem que sentir que você realmente está pagando por algo que você não deveria ter cometido, aquilo te mudar, né? E às vezes a mudança que acontece, muitas das vezes, e eu já participei também, é justamente da religião, do sistema informal, que vai lá e oferece um amparo, estende a mão e regenera aquele cara. O maior método de ressocialização de condenados hoje é a religião. Não tenha dúvida, eu vivi e vi isso com meus próprios olhos, participei disso. Agora, com esse projeto que nos fez nos conectarmos aqui e estarmos tratando desse tema agora, eu vi uma luz no fim do túnel. Eu, como uma pessoa, né, de opinião da sociedade, a gente está aqui falando, não em nome, que seria pretensão minha falar que eu falo em nome, mas como um ente de um sistema produtivo, como eu disse para você, de pessoas ocupadas, de pessoas que estão lá. A gente fica triste, a gente se aborrece, a gente se sente impotente quando a gente vê, às vezes, um criminoso vai entrar lá na empresa de um cara e rouba lá uns abrasivos de 60 mil reais, de 120 mil reais, na cara dura. O cara vem aqui, pratica um estelionato e vai embora, deixa prejuízo e tira da boca de uma criança, de um empresário que está se reestruturando. E a gente se sente desprotegido de saber assim, cara, eu vou procurar ser a justiça onde, né? Então, um projeto como esse, eu queria, Saulinho, que colocasse em tela aqui agora o site, porque a gente está coletando assinaturas, né, doutor? Isso aí. Para viabilizar, para que ele vire, ó, isso aqui é o site, tá aqui, ó, soupelavítima.com.br. É fácil e acessível, né? É uma frase, ó, tá aqui, ó, sou pela vítima. Pronto. E aqui, nós temos aqui o lema nosso, né? Promotor de justiça, a força do mais fraco, a voz da vítima. Saulo, por favor, chega lá naquele tópico para a gente explicar para as pessoas. Explica para a galera. Você concorda com essa visão? O Estado pode e deve criar um mecanismo para poder assistir, atender uma reparação para a vítima? Isso aí. Pronto, vai, doutor. O que a gente precisa? Nós precisamos aqui para a câmera, né? Fala para os empresários, para todo mundo. Para os vendedores, isso aí na pedra aí. Você que apoia nosso projeto aqui, nós precisamos que vocês assinem e também consigam assinaturas, porque nós precisamos de 30 mil assinaturas no estado do Espírito Santo. Só quem pode assinar é quem é eleitor do estado do Espírito Santo. E como é que você vai assinar? Existe no site aqui o link para que assine com o nome completo, seu e-mail, número do título de eleitor e o município da votação. O e-mail ele é importante porque é um requisito da lei que precisa ser validado. Então, a partir do momento que você assina, recebe um e-mail no seu e-mail pessoal e precisa da validação no seu e-mail. Muita gente pode perguntar assim, como é que eu vou saber onde é que está meu título de eleitor, que eu só vejo de 2 em 2 anos quando eu vou votar? A gente pensou nisso. Existe um link embaixo que tem consulte seu título de eleitor. Você vai diretamente para a página do autoatendimento do TSE e aqui tem, para acessar o seu cadastro, você coloca seu CPF, o seu nome, o nome de sua mãe e a data de seu nascimento e automaticamente vai sair uma certidão eleitoral onde consta seu título de eleitor. Você copia e cola no link onde está o número de eleitor, assina e nos ajuda a fazer uma legislação com instrumentos favoráveis para que o Ministério Público possa defender melhor a vítima. Muito bem, doutor, você quer fazer algumas considerações finais aí, quer deixar uma mensagem para a população,
para o nosso setor aí. Tem gente do Brasil inteiro que assiste a gente aqui, gente lá do Nordeste, nosso querido e amado Nordeste. Isso aí. O senhor fiquei sabendo que o senhor é soteropolitano. Soteropolitano. É da terrinha lá. A gente tem muitos amigos lá, quero mandar um abraço para todo mundo lá. Meus amigos lá, seu Cândido, seu Lindalvo, galera lá da Bahia. Eu queria dizer para vocês, público do Pó de Pedra, que confie nas instituições. Nós estamos passando por um momento muito difícil em relação à criminalidade e à segurança pública, mas eu quero que, de coração, vocês saibam que existem pessoas que trabalham dia e noite de forma anônima, sem holofote, e que estão até mesmo colocando a vida em risco para a defesa de vocês. Eu peço a vocês ajuda. Qualquer tipo de dúvida, vocês podem entrar ou através do link que está aí, que tem um link de WhatsApp, ou através do Instagram, soupelavitima.com ou AESP oficial. Entre em contato conosco, que nós estaremos à disposição para ajudá-los no que estiver no nosso alcance, para que vocês tenham uma informação mais precisa ou alguma dúvida que a gente não trouxe aqui para o programa. E, por favor, sejam um instrumento que ecoe essa nossa mensagem. Nós precisamos alavancar esse projeto de forma que nós consigamos essas 30 mil assinaturas para que a discussão na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo consiga abarcar ainda mais direitos para a vítima de crimes e atos infracionais no Espírito Santo. Então, agradeço a Bruno pela oportunidade. Você sabe que aqui a gente está de portas abertas agora. A Associação do Ministério Público hoje agora se tornou até uma parceira. Com certeza, a gente está aqui para isso. E que essa seja a primeira das muitas vezes que nós vamos fazer projetos em conjunto. Doutor, a gente é novo, né? Como eu disse para o senhor quando a gente se falou pela primeira vez, nós somos uma areia, né, na praia das oportunidades aí da comunicação. Nós estamos construindo audiência e de maneira par e passo, né? De maneira um passo de cada vez, de maneira comedida, sem alarde, sem querer ser e fazer acontecer, mas com muita responsabilidade e com muita boa ambição, né? Com a vontade da gente crescer, levar a mensagem da pedra, né? Hoje aqui eu fiquei um pouco mais, a gente tem um quadro aqui que quando o senhor voltar, você vai apresentar para nós. Nós temos um quadro chamado Minha Casa de Pedra, que a gente pede ao convidado para trazer alguma foto de alguma coisa que ele tenha de pedra na casa dele. A gente parte do pressuposto de que todo mundo tem alguma coisa de pedra em casa. Uma mesa, uma pia na cozinha, um lavabo, nem que seja uma soleirinha de pedra, é muito difícil você não ter. Caso não tenha, que é raro, mas pode ter, a gente pede para que o convidado traga um monumento ou uma coisa que ele admira, uma formação rochosa que ele achou bacana. Porque é o nosso gancho para falar de pedra, inclusive com o público que está acompanhando esse conteúdo aqui. A gente está falando de direito, o espaço aqui é para isso, é para a gente acessar o público que já acompanha o projeto Sou Pela Vítima, acompanha o trabalho do Ministério Público, acompanha o trabalho do Dr. Leonardo César, mas também para levar esse conteúdo para o nosso pessoal também, do Brasil inteiro, né? Tem gente aí no norte do estado que segue a gente, que todo o programa está lá. No norte do estado, a gente acabou de vir de um projeto muito edificante para nós, participação nossa na Marmomac, a gente foi o podcast lá do Marmomac, a gente deu voz lá a essa experiência, para nós foi muito boa. E tendo o senhor aqui, sabendo que o senhor tem rodado, sempre que tem oportunidade aí pelo Brasil, levando essa temática, isso para mim, para nós aqui é um poço de muitas oportunidades, né? Para que o microfone esteja aberto para o Ministério Público, para um assunto que seja sensível e que precise sensibilizar o público. Você está aqui, se você puder, meu amigo, não hesite, depois a gente vai rodar nos nossos grupos de WhatsApp aqui também. Vamos ter uma palestra daqui a pouquinho, agora, vamos acabar aqui, já vamos falar ali em cima. Mas para nós é uma honra. Obrigado pelo tempo do senhor, pelo tempo do Ministério Público, pelo tempo da associação,
pelo Pedro Ivo, que está conosco aqui, que, como o senhor disse, a gente volte mais vezes, a gente tem muita coisa para falar. O tema criminalidade é um tema que a gente tem que abordar ele de maneira séria, de maneira acadêmica, de maneira responsável e responsiva, e que nós possamos, assim, criar um elo mesmo para que sejamos vozes, para aproximar também as instituições de quem produz, de quem paga imposto, de quem está aqui gerando a renda para o nosso Brasil, o setor de mármore e granito, né? O setor do produtivo, da mineração envolvida a pedras ornamentais. Ele é o 4º maior produto de exportação mineral do país, perdendo apenas para ferro, manganês, se eu não me engano, ouro, se eu não me engano, algum outro mineral aí. E a gente está ali, no topo, ali, nas cabeças. Ou seja, isso mostra a relevância do nosso mercado, a relevância da classe produtiva, que hoje, inclusive hoje, na presença do senhor aqui na cidade, estamos recebendo o governador em exercício aqui, visitando o setor produtivo. Temos as instituições, né, o presidente o Ed, o presidente do Cindy Rochas, o Thales, o presidente do Centro Rochas, o Fábio, vice-presidente, que sempre tem estendido apoio aqui a nós, entendendo que a gente está criando um veículo aqui de comunicação para levar a mensagem da pedra. E, em última instância, a gente quer que você, dona de casa, você construtor, você dono de casa também, que pense em construir, considere fazer o revestimento da sua casa em mármore e granito. Busque informações, a gente está aqui, estamos criando alguns canais, alguns links. Em breve vai vir à tona um projeto grande que nós estamos alavancando aqui para promover a pedra. A gente quer equiparar, doutor, vou falar aqui em primeira mão aqui na audiência, doutor, confiando nessa audiência aqui. A gente está cunhando um termo para dar nome, sentido a esse movimento. A gente tem o setor do agronegócio brasileiro, que é um setor altamente relevante, organizado, preponderante, mas ele não alcançou essa relevância só porque o Brasil tem muita terra, não, porque terra tem em tudo que é lugar. No Canadá, o segundo maior território do mundo, a Rússia é o primeiro. E a África tem território para dar com pau lá. Por que o nosso agronegócio ele é relevante na economia do país? Um dos principais pilares do PIB, né? Porque o agronegócio se modernizou, se organizou, criou um proceder. Então, existe a bancada do agronegócio, né? Deputados que estão lá brigando o tempo inteiro pelas leis do agronegócio, pelas leis de quem produz. E quando você fala em agronegócio, você está falando de um universo gigante de coisas e atividades econômicas. Desde a agricultura familiar, desde o pequeno produtor rural até o grande produtor de safra, de grandes grãos, grandes pecuaristas, quem produz laranja, quem tem piscicultura, quem tem avicultura, tudo é agronegócio. E nós estamos cunhando um termo para chamar todo o setor produtivo de rocha negócio, o rocha negócio brasileiro. O que é o rocha negócio? Nesse momento, enquanto a gente fala, tem um cara lá no Ceará, em cima de uma pedreira com um martelo lá batendo para arrancar uma pedra. Tem um trabalhador lá no apartamento de uma dama lá em São Paulo instalando um piso. Tem um acabador lá numa marmoraria lá no Ceará, lá no Mato Grosso, lá no Acre tem gente colocando pedra nas fachadas. Tudo isso é o rocha negócio brasileiro, tudo isso é o setor produtivo, é um arranjo produtivo local extremamente valioso. Nós somos responsáveis aqui, doutor, talvez você nunca tenha se debruçado sobre o tema, porque não é a sua área, mas nós somos responsáveis por produzir 85% das chapas processadas e industrializadas do mercado brasileiro. Então, o nível de responsabilidade do nosso setor, daqui da região de Cachoeiro, todo o estado, né? Vitória, no norte, mas em especial Cachoeiro, Itapemirim e a nossa micro-região aqui, ela tem uma importância muito grande econômica, social. São muitos projetos sociais que são tocados pelo setor, a Rocha Ativa, cada empresa tem os seus investimentos que às vezes nem vem para a mídia, que nem é comentado. O empresário faz de bom grado, faz como o senhor vinha alertado ali, tem que falar, o doutor estava me falando no off ali, tem que falar das ações. E nós somos sensíveis como conservadores, como produtores, como pessoas que promovem a manivela da economia. A gente quer que o crime pare.
A gente quer que o crime seja punido de acordo com a gravidade daquilo que se comete. A gente não quer nem mais nem menos, como algumas vezes o senhor falou aí. A gente não quer privilégios, a gente não quer ser melhor do que ninguém, ser mais ouvido ou mais atendido ou mais assistido, mas nós queremos que a justiça é uma palavra muito... tem sido muito banalizada, muito atacada, muito relativizada nos tempos de hoje. E nós queremos que a justiça alcance o seu lugar, e que a justiça seja feita, que a justiça encontre amparo nos dilemas sociais, né? Existe um crime aqui sendo cometido, que a justiça alcance. E, obviamente, que antes da justiça, que as demais instituições, lá em Montesquieu, lá que dividiu lá a balança dos 3 poderes, para ninguém mandar em ninguém, a gente quer o executivo trabalhando, a gente quer o legislativo cumprindo seu papel, a gente quer as autoridades que foram instituídas e que foram legitimadas para nos representar, olhem com carinho, existe um povo clamando. Então, ninguém aqui quer fazer justiça com as próprias mãos, ninguém aqui quer atirar em bandido, ninguém aqui quer exceder, né, o uso da força e da violência. Nós queremos justiça. E nada mais apropriado do que trazermos o Ministério Público aqui, um integrante, né? Ele fala como o doutor Leonardo, mas a posição que ele ocupa no Ministério Público. Eu quero agradecer, doutor, por ter cedido esse espaço, por se aproximar da sociedade, por se aproximar do nosso público, e que a gente volte mais vezes para trazer esses temas de tão grande cuidado que devemos ter e pensar sobre eles. Obrigado. Okay. Eu que agradeço. Com a gente você já sabe, hein? Falar de pedra ficou mais leve. Obrigado por ter ficado até aqui.